E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralph Gomes e hoje estou aqui nessa tarde chuvosa fazer mais um vídeo aqui sobre realidade, sobre contestação de realidade. Não sei se vocês estão capturando aí a chuva, né? Não sei se está capturando legal no vídeo, mas tá chovendo mesmo aqui, né? Estou aqui tomando meu banhozinho de chuva. Acho que dá pra ver pelas gotas aqui, não sei se dá pra perceber. Não sei se dá pra ter a real noção de que tá chovendo, porque às vezes no vídeo não captura legal, né? Mas eu queria falar aqui hoje sobre essa questão de que tudo no nosso universo é construído, né? A maioria das coisas às quais nós nos apegamos não passam de mentiras, de construções. Não seriam bem mentiras, né? Seriam mais ilusões, construções que são temporárias. Tudo no universo material é temporário e a gente sabe que nossos próprios corpos são organizações, por isso são chamados de organismos. Todos os animais, tudo tem um tempo, né, de existência, tudo precisa de manutenção e tudo é uma construção. Nosso próprio organismo, né, ele é feito de espaço vazio, porque é feito de átomos, e átomos são 99,9999 espaço vazio. Então, nosso corpo também é uma informação. Apesar da gente ter essa noção de tridimensionalidade, é o que eu sempre costumo dizer, né? Nós estamos vivendo aqui dentro. Então, tudo que nós vemos, tudo que nós tocamos, tudo que nós cheiramos, tudo que nós ouvimos, tudo que nós degustamos, né, é simplesmente uma imagem mental. Então nós não podemos ter certeza de que alguma coisa seja sólida, porque isso tem que passar pelos nossos sentidos e tem que ser interpretado pelo nosso cérebro. Então, em última análise, o mundo material, olha o que eu vou falar, hein? Em última análise, o mundo material não existe. Em última análise, é uma coisa seríssima isso que a gente está falando aqui, né? Coisa muito séria, entende? Em última análise, o mundo material não existe. O mundo material, para existir, ele precisa de um cérebro para decodificá-lo. Então todo o nosso mundo, tudo que está acontecendo, né, está acontecendo dentro dos cérebros. Não existe atividade fora, entenda isso. Não existe nenhuma atividade fora que possa ser evidenciada sem um cérebro para perceber isso, né? Então o observador no nosso universo físico, ele é fundamental. Tem até aquela questão, né? Se uma árvore cai lá dentro da floresta amazônica e ninguém vê, será que ela caiu mesmo? Uma questão filosófica, porque se ninguém observou, como é que você vai constatar que ela caiu? Se não houve nenhuma observação, né, dessa queda dessa árvore. E aí, é um processamento que é exigência do mundo físico. O mundo físico só existe nos nossos cérebros. Nós não temos certeza do que está fora, porque o que está fora, primeiro, é átomo, tudo feito de átomos, até nossos corpos são feitos de átomos, e nós percebemos os nossos corpos através dos nossos sentidos também, né? Então, em última análise, tudo está acontecendo aqui dentro, tudo é holográfico, se você for ver. Para exemplificar melhor isso, eu tenho aqui, né, o meu carro. Apresento a vocês o meu carro. Esse carro aqui, né, as pessoas podem se apegar ao carro, achar que o carro é uma coisa muito importante. Claro, nos dias de hoje, ninguém vive sem carro. O carro é uma necessidade para a gente se locomover. Entretanto, né, eu vou demonstrar que isso aqui é tudo uma construção. Os pneus do carro, eles são como nossos pés. Se nossos pés permitem que nós nos locomovamos, façamos a nossa locomoção, o pneu do carro é a mesma coisa, né? Ele permite a locomoção do veículo. A gente tem aqui o para-brisa do carro, que é o que permite ao condutor visualizar a estrada, né? Visualizar o que está à frente. Então, é como se fossem os olhos do carro. Aqui temos o motor, né? O motor do carro. O motor do carro, ele precisa ser alimentado, né? Precisa ter combustível, também precisa ter sistema de arrefecimento.
que é um sistema que resfria o motor, como os nossos corpos, né? Quando a gente sente muito calor, a gente transpira exatamente para resfriar os nossos corpos. Temos também, nesse carro aqui, essa pintura, né? Que não é à toa, é para proteger o carro da ferrugem. E o próprio capô, a própria estrutura do carro funciona como nossa pele, né? Que é feito para isolar o carro do meio, ou seja, proteger o carro da poeira, proteger o carro dos elementos do meio, das intempéries. Então, esse carro é uma construção. Esse carro não existe de fato. Tudo aqui é construído, né? Tudo aqui tem a sua função. E se eu largar esse carro sem manutenção, esse carro vai começar a enferrujar, né? Os elementos dele, o plástico, vai simplesmente se deteriorar com o tempo, as rodas, a borracha dos pneus também, os pneus vão esvaziar, vai tudo se deteriorar, os fios, todos os equipamentos que tem aqui no carro vão se desagregar e vão voltar para a natureza. O que é a ferrugem se não o ferro voltando para a natureza? Nem sequer isso aqui existe na natureza dessa forma, né? Nós simplesmente, através das nossas indústrias, transformamos o ferro nisso aqui, né? Mas a maior prova, como eu falei, precisa dar uma pintura, senão o ferro volta para a natureza. Ou seja, ele enferruja, ele volta à sua condição natural. Se a gente deixar esse carro aqui muito tempo na natureza, né, a própria natureza vai envolver esse carro com mato, né? Vai tomar posse do que é dela, né? E o carro vai simplesmente desaparecer. Daqui a pouco você não vai nem reconhecer mais como um carro. E é preciso muito esforço para manter isso aqui. É como os nossos corpos, né? Preciso de muita manutenção para manter isso tudo, porque é uma construção, é falso. Nada que é temporário é verdadeiro. Tudo que é efêmero, tudo que depende de muita manutenção. Um corpo humano, por exemplo, se você olhar o corpo humano, ele é um cadáver, ele é algo morto, né? Ele é apenas animado por uma energia vital. Quando essa energia vital acaba por doença ou sei lá por qualquer motivo, existe a morte e aí o corpo volta para a natureza. Como o carro também, mais cedo ou mais tarde, se for largado de mão, né, vai voltar para a natureza. Então, a gente vê que tudo é construído, todo esse universo aqui é construído. Quando você vê um local, né, assim, um terreno vazio, não tem nada, né? Essa que é a realidade. Um terreno vazio é uma realidade. E aí você constrói ali uma fundação, daqui a pouco você sobe umas paredes, aí você faz um emboço, né, nas paredes, coloca a janela, coloca a porta, coloca a laje, pinta, né, e aí você tem uma casa. Mas quando você entra nessa casa ainda é uma casa vazia, sem nada, né? Cheio de espaço vazio. Aí alguém vai morar na casa e coloca muitos móveis, aí coloca geladeira, fogão, coloca quadros na parede, armários, sofá, tapete, né? Coloca uma televisão, rádio, sei lá, enche o ambiente. E aí parece muito real. A pessoa que nasce já nesse ambiente pronto, ela acredita que aquilo ali, né? Uma criança, por exemplo, ela não consegue ter essa percepção de que tudo aquilo que está ali é uma construção. E a maioria dos seres humanos são como crianças. Nascem no mundo, vivem sem perceber que estão vivendo numa construção, sem perceber que estão vivendo numa mentira. Essa que é a realidade, né? Então, nossos corpos são construídos, precisam de muita manutenção, preciso muito esforço para manter qualquer coisa no ambiente físico, no ambiente material. Nossos carros, nossos equipamentos estão sempre dando defeito, porque as nossas construções são sempre imperfeitas. E aqui no ambiente material nada se segura durante muito tempo. Como eu falei, é preciso muito esforço para manter alguma coisa aqui. Então, tendo essa compreensão, a gente acaba minimizando o apego por essas coisas. O apego por coisas que nós sabemos que são construídas. São vários elementos agregados para criar alguma coisa, para criar um carro, né? Para criar esse telhado aqui, ou uma casa, qualquer coisa, né? Então, quando a gente percebe que é uma construção e que o próprio ser humano é uma construção, né? Que o próprio ser humano é um conjunto de elementos agregados, e que você olha e você vê uma pessoa, mas na realidade essa pessoa é um conjunto de coisas, inclusive é um conjunto de ideias, né? É um conjunto de pensamentos, não é uma pessoa em si,
mas um conjunto de informações que está ali, né? Inclusive, uma pessoa é algo que você não pode conhecer, uma pessoa é algo difícil de você contemplar na sua realidade interna, quem realmente é a pessoa, do que a pessoa é capaz. É por isso que tem tanto crime, é por isso que tem tanta morte. As pessoas se envolvem com as outras, se iludem com uma construção que é o corpo humano. Costumo dizer cabeça, tronco e membros. Cuidado, isso é a organização de um predador. Então, né, as pessoas se esquecem disso. As pessoas se esquecem que nós somos animais, que todos nós estamos aqui para sobreviver, para lutar pela sobrevivência, para lutar por nós mesmos. Isso é perigoso. E quando você conhece o ser humano como ele é, né? Quando você conhece o ser humano e você percebe que você não pode de fato conhecê-lo na sua intimidade, nas suas intenções, você se afasta. Você minimaliza os relacionamentos. É a mesma coisa em relação aos bens materiais. Quando você percebe que são construções, você não vai se apegar por isso, né? Por um monte de ferro, plástico, borracha, fios. Você vai se apegar por isso, cara? Fala sério. Se apaixonar por carro, ou se apaixonar por pessoas, ou por casas, ou por barcos. Sabe, o ser humano é muito louco. Então, queria falar um pouquinho aqui na chuva. Os maiores prazeres da vida são os mais simples, né? Tomar um banho de chuva ainda é grátis. Por enquanto ainda é grátis, né? Pegar um sol também ainda é grátis, por enquanto, né? Ainda não taxaram o sol, ainda não taxaram a chuva. Então vamos aproveitar um pouquinho e filosofar um pouco sobre a vida, né? Pensar sobre essa realidade construída, essa realidade que não é, sabe? As pessoas querem ser alguma coisa na vida, querem ter posses, querem ter bens. Claro, né? São necessários. Um carro é necessário, uma moto é necessária, uma casa confortável é necessária. Nós temos muitas coisas necessárias para ampliar o nosso conforto, né? Mas a gente não tem que se iludir com essas coisas. São coisas necessárias. Não são coisas para a gente se apegar. A gente tem que simplesmente viver uma vida sem apego. Quanto menos apego, mais tranquilidade. Quanto menos relacionamentos, mais você vai ter uma vida tranquila, né? Porque a liberdade depende disso. Você ter liberdade quase sempre com o outro. Você não tem liberdade porque você tem que fazer concessões para você conviver com o outro. Você tem que também fazer a vontade do outro, né? Então é sempre uma questão de conciliação, uma questão de concessão. Abrir mão dos seus direitos por causa do outro. Ora, eu não tô afim dessa porra, né? Pra mim isso não é liberdade. Ter que abrir mão dos meus direitos, das minhas vontades por causa dos outros. Não. Então, prefiro viver sozinho, né? Prefiro ter a minha vida com total liberdade, para fazer só o que eu quero. Eu tenho uma saúde plena, então eu tô aqui na chuva, foda-se. Eu não tenho problema nenhum com mudança de temperatura, nem problema respiratório, nem nenhuma dessas merdas, né? Mesmo porque você com contato com o outro, você acaba adquirindo as doenças também do outro. É comum a pessoa adoecer na família, todo mundo adoecer junto, né? Gripe. É sempre um problema esse contato social contínuo, prolongado, com você agregando várias pessoas dentro da sua casa, com a ilusão, né, de que é seu filho, de que é sua mulher, de que... Cara, ninguém tem parente, sabe? Isso que eu falei, isso aqui é tudo construído. Até essas questões de parentesco, consanguinidade, tudo isso é construção. Daqui a pouco você vai estar no túmulo, vai aprender a ser livre, vai aprender a viver uma vida tranquila. Isso aqui é tudo construído. Então, ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. Não se esqueça aqui, por favor, né, de se inscrever no canal aqui, analisando o raciocínio do nosso amigo Everardo. Abraço.